Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 23 de abril, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. O primeiro dia da semana, o domingo, o dia sagrado para nós cristãos, o dia em que Jesus venceu o pecado e a morte, o dia em que Jesus ressuscitou glorioso. Os apóstolos de Jesus eram 12. Judas já não fazia mais parte do grupo, mas os discípulos eram inúmeros, centenas. Não se podia contar. Todos os que seguiam Jesus pelo caminho se tornaram discípulos. E dois deles iam então voltando para casa. Estavam tristes, desanimados. Jesus havia morrido e a missão acabou. A missão não tinha mais sentido com Jesus morto. E voltar para casa, abandonar tudo, voltar para a vida antiga. E eles estavam indo e conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Decepção, amargura e tristeza. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se apresentou e começou a caminhar com eles. Jesus não fica com raiva, não tem ódio, não tem nenhuma mágoa, mas quer entender, quer acalentar e acalmar o coração dos discípulos. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. A tristeza nos cega, a amargura nos cega, a falta de fé nos impede de ver algo que está tão claro: o amor de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? E então há um sentimento de revolta. Tu és o único peregrino, né? E quem é o discípulo é Cleofas, e o outro não se tem nome, porque o outro é você, sou eu. E muitas vezes queremos desanimar, que muitas vezes queremos desistir, mas Jesus nos resgata. A misericórdia de Jesus nos traz de volta, nos sustenta cada dia, nos renova. Então, Cleofas fica revoltado com a pergunta: Mas você não sabe o que aconteceu? E Jesus perguntou o que foi. Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso diante de Deus e dos homens, em palavras e obras. Porém, nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram e que ele morreu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então aqui nós vemos claramente a cegueira da fé. Jesus já havia anunciado que ressuscitaria dos mortos, houve o testemunho dos anjos e das mulheres, mas eles não acreditaram em ninguém, nem nos anjos, nem nas mulheres, e decidiram abandonar a missão. O coração está cego. A vida perdeu o sentido quando se perdeu a fé. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, explicava tudo aos discípulos e as passagens a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco. É tarde e a noite vem chegando. Eles foram acolhedores com aquele peregrino. Então Jesus sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou e deu graça. Nisso os olhos dos discípulos se abriram
e reconheceram que era Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Eles, porém, voltaram para Jerusalém e anunciaram aos 12: Jesus ressuscitou e apareceu a nós, no caminho para Emaús. Agora, no partir o pão, na Eucaristia, encontramos Jesus ressuscitado, que nos alimenta, que nos fortalece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.